o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amém. Deus, Ele se auto-identifica com algo muito tremendo aqui, através deste texto da palavra de Deus. Neste pequeno versículo, nós encontramos dois atributos divinos. Os atributos de Deus, que são qualidades divinas, eles são divididos em duas categorias. Tem os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Quais são os incomunicáveis? Aqueles que Ele não comunica com o homem. Agora tem os comunicáveis, que Ele comunica a nós também. Por exemplo, Deus é amor, é um atributo de Deus. Nós temos amor, nós não somos, né? Mas nós temos amor dentro de nós. Então Deus comunica esses atributos, assim como bondade, Ele comunica conosco. E aqui então nós encontramos dois atributos que não são comunicáveis, que pertencem ao Senhor. O primeiro deles fala da eternidade. O primeiro atributo é a eternidade, a autoexistência de Deus ligada à sua eternidade. Significa que Deus não tem princípio e Ele não tem fim. Eu e você fomos criados para ser eternos, mas a nossa diferença é que nós temos um princípio. Deus, Ele não tem princípio e nem fim, por isso que Jesus se identifica como o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então a eternidade é uma qualidade ou um atributo que pertence somente a Deus, e Ele se identifica dessa forma. Assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade. Então Ele habita na eternidade, significa que Ele está no tempo que nós não conseguimos compreender 100%, porque a palavra de Deus fala sobre a eternidade, que ontem, hoje e amanhã é a mesma coisa para Deus. Por exemplo, lá em Apocalipse vai dizer que o Cordeiro de Deus foi sacrificado antes da fundação do mundo. Jesus Cristo foi sacrificado antes da fundação do mundo. Em qual tempo? No tempo eterno, tempo divino. Mas para o nosso tempo, o tempo cronometrado, ele foi há cerca de 2000 anos atrás, que Jesus então entregou a vida dele. Essa é a diferença de tempo. Então Deus, Ele é eterno. A eternidade significa que Ele não tem começo e nem fim. Ele habita na eternidade. A eternidade, a Bíblia fala sobre a eternidade. No Salmo 90, verso 2, diz assim: antes que os montes nascessem, formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. É um atributo completo, é algo que nós podemos nos maravilhar nesse atributo tão tremendo que é de Deus. E uma das coisas que mais traz é conforto para nossas vidas, sabendo que este Deus que é eterno, a Bíblia diz que com amor eterno Ele nos amou. Fala para a pessoa ao seu lado, diga: Deus te amou com amor eterno. Deus é eterno, o seu amor é eterno, e com esse amor eterno Ele nos amou. E a Bíblia vai dizer mais sobre esse amor, vai dizer que com laços de amor o Senhor nos trouxe para perto dele. Glória a Deus por isso. O segundo atributo implícito nesse texto é a santidade de Deus. Diz aqui, cujo nome é santo. Significa que Deus é separado de tudo que é indigno ou impuro. Ele é tão puro que Ele não pode se misturar. Jesus Cristo sempre dizia: eu e o Pai somos um. Jesus nunca teve pecado, nunca pecou, foi tentado em todas as coisas, por isso Ele podia dizer: eu e o Pai somos um.
Mas no momento em que Jesus está na cruz do Calvário, naquele instante que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele instante, Deus Pai, que é puro, santo, que não pode com o pecado, ele se ausentou do Filho. E por que naquele instante? Porque naquele instante recaíram os pecados de toda a humanidade sobre o Filho. Jesus, homem, recebeu o meu, recebeu o seu pecado, e o Deus que é santo, o Pai, ele se separou do seu Filho, para que o Filho pudesse receber o nosso pecado, os nossos pecados. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. A Bíblia fala sobre essa santidade de Deus. Eu, o Senhor, sou santo, eu sou puro, eu sou aquele que não pode se misturar com o mal. E além desses atributos, fala também do lugar da habitação de Deus. Ele diz aqui que habita num alto e santo lugar. Quando o pecado adentrou nesse lugar, do céu dos céus, o pecador foi expulso para sempre daquele lugar, que foi o diabo que se rebelou contra Deus. Então ele habita nesse lugar eterno, um Deus eterno que habita num lugar alto, santo, e que é santo em toda a sua essência. A santidade é um atributo de Deus, ele é santo na sua própria essência. Mas aí entra uma coisa, uma pergunta, uma questão aqui para nós: como que esse Deus que se apresenta agora, sendo o eterno, o santo, que não pode tocar o mal, que não pode com o pecado, porque a impureza não pode tocar nele, como que ele vai agir em relação ao ser humano? Imagine comigo, Deus está sentado no seu trono, governando o universo. Eu quero saber se os súditos, eles são acessíveis, os reis são acessíveis aos seus súditos, nos reinos terrenos. Obviamente que não, são poucos os que têm acesso à presença do rei. Olha a nível de governos, quantos de nós têm livre acesso a qualquer governante, seja um prefeito, seja um governador, seja um presidente? Eles não são acessíveis às pessoas, mas o Deus que é eterno, que é puro, que é santo, que habita num alto e sublime trono, santo, puro e imaculado, esse Deus, ele diz que ele habita num alto e sublime trono, mas também com o contrito e humilde de espírito. Ele é acessível, nós podemos acessar a presença desse Deus todo santo, e muito mais do que isso, nós podemos ter Ele dentro de nós. Mas como que isso se dá? Como que Deus faz isso? Primeiro, porque Ele deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus, é uma expressão, porque Deus é onisciente, e diz que não havia nenhum que não pecasse, nenhum que não tivesse desviado, pelo que o seu próprio braço trouxe salvação. Ele enviou, ele se fez homem, e ele veio habitar entre nós, sem pecado, tentado em todas as coisas, sem ceder ao pecado, ele se entregou na cruz do Calvário. E a palavra de Deus diz agora que todo aquele que se arrepende dos seus pecados, porque fala de contrito, que está arrependido. Na nova versão, na Bíblia Viva, se quiser colocar aí, na Bíblia Viva, veja como que a palavra fala sobre essa acessibilidade de Deus. Assim diz o alto, o sublime, que vive na eternidade, cujo nome é santo. Eu moro naquele lugar alto e santo, mas vivo também com o humilde e com o arrependido. Aonde ele quer habitar também? Com aquele que se arrepende
de seus pecados. O pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. Isaías 59 vai dizer isso: os seus pecados fazem separação entre vocês e Deus. Então há um abismo chamado pecado, que impede o homem de se aproximar de Deus. Mas com a morte de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, como eu já falei, Ele recebeu, tomou sobre si todos os nossos pecados. Agora, através da fé, nós temos livre acesso à presença de Deus. Por quê? Porque no momento que eu me arrependi dos meus pecados, arrependimento significa eu estou andando por um caminho contrário, Deus está ali, eu estou andando aqui, porque o pecado separa. Eu me arrependo, que é mudança de mentalidade, mudança de atitude. Agora eu posso me voltar para Deus, e a Bíblia diz que todo aquele que se arrepende, ele é perdoado de todos os seus pecados. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve, se tornarão puros. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo pecado. Aí Deus, ele quer operar duas coisas essenciais dentro do ser humano quando ele traz salvação. Primeiro, restauração do espírito. O texto aqui na sequência, ele diz aqui do arrependido: eu dou novas forças aos desanimados, dou coragem e vontade de viver aos que estão tristes e abatidos por causa dos seus pecados. Na outra versão que nós lemos primeiro, ele vai dizer: para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Espírito e alma, Deus quer trazer vida para ambos. Nós temos que entender a essência, o que é o ser humano. Deus nos fez um espírito, diga: eu sou um espírito, eu tenho uma alma, e eu habito num corpo. Então, você não é um corpo que tem uma alma e tem um espírito, você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Essa é a essência do ser humano. Nós somos um espírito, e ele veio agora, ele dizendo aqui nesse texto, que ele quer habitar para quê? Para vivificar o espírito. O que é vivificar? É dar vida novamente. Se é dar vida novamente, significa que está morto. A palavra de Deus escrita aos Efésios, para aqueles que nasceram de novo, ele vai dizer assim: ele os vivificou, estando vocês mortos nos delitos e pecados. Então, o ser humano, apesar de que esse espírito parece uma contradição, né? Ele está vivo, mas ao mesmo tempo está morto. Por quê? Porque ele está separado de Deus. Deus é a fonte de vida. O nosso espírito vai viver eternamente, assim como a nossa alma. O corpo vai padecer, mas um dia nós teremos um novo corpo. Seja aqueles que se arrependeram de seus pecados, ganharão um corpo para viver eternamente com Deus, como também os ímpios, quem não se arrependeu dos seus pecados, um dia vão ganhar um novo corpo para sofrer eternamente num lago que arde fogo e enxofre. Diga misericórdia. Misericórdia. Mas ele veio para dar vida. Ele diz que ele quer restaurar, ele quer dar vida. Nosso espírito está morto e ele quer dar vida. Jesus disse: todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, sai da morte, passou da morte para a vida. E chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Jesus não estava dizendo: galera, para os discípulos, vou ensinar vocês a pregar para morto, vamos no cemitério ali perto. Não, ele estava falando para uma multidão que ainda não havia crido nele, que estava morto nos seus delitos e pecados, e ele disse: olha, se vocês ouvirem a minha voz, vocês estão mortos, mas vocês viverão. Por isso que ele disse no outro texto que ele é a ressurreição e a vida, e quem nele crê não verá morte. Por quê? Porque já morreu. Se já morreu para o mundo, renasceu para Deus, e agora o Espírito está vivo, está vivificado. E aí o Deus puro, santo, que habita num alto, sublime trono, ele vai dizer lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 3,
Ele fez vocês participantes da natureza divina, o Espírito Santo passando a habitar dentro de nós. Eu tenho o próprio Deus, aquele que habita num alto e sublime trono, Ele habita também em mim, Ele habita em você que já se arrependeu dos seus pecados, e o seu Espírito agora está vivificado, recebeu vida novamente, aleluia, glórias ao Senhor. Mas Ele veio mais do que isso. Ele não veio só para restaurar o nosso espírito, Ele não veio somente para dar vida ao nosso espírito. Eu falei que nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos num corpo. Aí ele vai dizer na sequência do texto aqui que nós lemos, na primeira versão que nós lemos aqui da Bíblia, ele vai dizer que, fala também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito, que eu já falei, dos abatidos, e vivificar o quê? O coração dos contritos. O coração, ele está falando da alma, está falando da sede das nossas emoções, do nosso intelecto. Então, se você veio abatido, se você veio cabisbaixo, seja o que for, a Bíblia diz que hoje é o dia que o Senhor quer te dar esperança, Ele quer renovar as suas forças, Ele quer te dar um novo ânimo, Ele diz que Ele quer te dar um futuro, Ele quer dar uma esperança. Por isso que a profecia dita pelo próprio Isaías, 700 anos antes de Cristo, em Isaías 42:3, agora ela vai se cumprir em Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 12, versículo 20, ele vai dizer que Ele não vai esmagar a cana quebrada, nem apagar o pavio que fumega. O que significa isso? Se você está com a sua alma contrita, machucada, Deus, Ele não veio, Jesus, Ele não veio para terminar de pisar em cima de você, esse pavio que fumega, Ele veio para acender a sua chama, e hoje é um dia de esperança, porque o Senhor quer renovar a sua esperança, quer renovar a sua vida, quer dar uma nova vida, uma nova esperança. Ele disse: eu sei os planos que eu tenho a respeito de vocês, planos de bem e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. Hoje Ele quer que você saia renovado da sua esperança. Se você ainda não nasceu de novo, Ele quer que você se entregue totalmente a Ele, para nascer de novo, para ter o seu espírito vivificado, e a sua alma também vai ser restaurada, regenerada, porque Ele veio para trazer vida e vida abundante. E se você quer conhecer essa vida plena, essa vida abundante, você precisa se render aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia de esperança, hoje é dia de renovar a sua esperança. Ele quer trazer vida. Hoje é o dia para você entregar a sua vida por completo. Agora é a hora. Nós não conhecemos o amanhã, nós não sabemos o amanhã, mas se você veio dessa forma, não tem certeza da sua salvação, ainda não professou a sua fé publicamente, porque a Bíblia diz que se em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e com a tua boca confessar, será salvo. É neste momento, se você ainda não confessou publicamente a Cristo, você precisa confessar publicamente. Por quê? Porque Ele diz que todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Então, como que começa a salvação? Crendo. Eu tenho certeza que você crê de todo o seu coração, por isso que você está aqui neste lugar, senão você não viria. E a segunda parte é confessando com seus lábios. Isso significa que a pessoa já se arrependeu de seus pecados, que ele não quer continuar com a mesma vida. E eu quero convidar você a curvar sua cabeça agora, fechar seus olhos, para refletir. Se você já tem a certeza absoluta da sua salvação, se você não tem a certeza absoluta da sua salvação, é porque você ainda não nasceu de novo, seu espírito ainda não foi vivificado. Mas Ele quer fazer mais do que isso, Ele quer vivificar o seu espírito, e Ele quer também vivificar, dar um novo ânimo, dar um novo alento para o seu coração que está batido, para a alma que está batida. O Senhor quer fazer isso nessa noite, neste momento com você. Aleluia. Fique em reflexão nessa palavra.
Continue refletindo. Talvez chegou cansado, abatido, se sentindo um pavio que era daquelas lamparinas antigas que já tinha apagado a chama, só tinha uma fumacinha. Mas Jesus disse: eu não vim para colocar o dedo e terminar de apagar, não. Eu vim para reacender. Ele quer reacender a chama dentro do seu coração. Ele quer dar um novo alento para você nessa noite. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sob o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sob o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus. Oh, aleluia! Ele veio para te dar vida, Ele quer renovar sua alma, Ele quer vivificar, Ele quer te dar vida nessa noite. Estás vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. E se você que ainda não tem essa certeza absoluta da salvação, é o momento de você ser sincero consigo mesmo, de dizer: não, eu não tenho certeza, se Jesus vier agora eu não sei se eu vou ou se eu fico. Então você não tem certeza, mas você quer, Deus quer que você saia daqui convicto nessa noite sobre a salvação. Então eu convido você a dar um passo de fé, se expor mesmo, assim como muitas pessoas se expõem para ir a Cristo. Quero primeiro convidar todos a ficarem em pé. Todos se coloquem em pé, por favor. Todos em pé. E se você ainda não tem certeza da salvação e quer ter essa certeza hoje, eu quero te convidar para vir aqui à frente. Significa que você está confessando a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Se você não tem certeza da salvação e quer ter certeza, se você não tem certeza da salvação e quer sair com essa convicção, aleluia,
Glória a Deus. Tem mais gente aqui que ainda não tem? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem mais ainda não tem essa certeza, não tem essa convicção da salvação? O Senhor está te chamando nessa noite para você ter essa convicção de salvação. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor quer te dar essa convicção. Tem mais pessoas, eu creio que tem aqui, que não tem a certeza absoluta da sua salvação. Deus quer te dar essa certeza. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje é dia de confessar a Cristo. Hoje é de sair com a certeza de dizer: eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim. Aleluia. Glórias ao Senhor, aleluia. Eu sei que tem mais pessoas aqui para se reconciliar, para ter a convicção de salvação nessa noite. Aleluia. Chora para mana glória, cheira mana glória. Oh Pai querido, Pai amado, nós te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor, te adoramos. Tem mais alguém que ainda não tem essa convicção de salvação? O Senhor te chama para você ter essa convicção. Ele não quer que você tenha dúvida nenhuma. Agora vocês que vieram aqui, coloque a mão no seu coração. Para só um pouquinho, bem baixinho, só para eles ouvir bem, tá bom? Vocês que estão aqui à frente, que até então não tem certeza, vocês vão sair convictos. Coloque a mão no seu coração. Diga: Senhor. Repete com convicção: Senhor, eu reconheço que sou um pecador e sem o Senhor eu estou perdido, mas eu me arrependo dos meus pecados e eu creio de todo o meu coração que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me batiza com o teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Pai querido, Pai amado, cada um confessou e a tua palavra nos dá essa convicção, que o teu Espírito que agora habita neles, ó Pai, venha testificar com o Espírito de cada um, que eles foram vivificados, têm vida, e eles também, ó Deus querido, são filhos do Senhor. Glória a Deus, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, aleluia. Tem festa no céu, tem festa aqui. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Pode sentar. Glórias ao Senhor. Aleluia. Eu quero chamar o Lucas